Olá! Hoje nós vamos falar de Sara, uma mulher muito especial, uma esposa submissa à esposa de Abraão. Isto mesmo. Segundo o comentário A Bíblia da Mulher, Sara aparece na Bíblia como modelo divino de perfeição para a mulher casada. E duas características notáveis marcam a sua vida: a beleza e a esterilidade. Devido à sua beleza, até governadores pagãos a desejaram. Por outro lado, sua esterilidade causou profundos problemas de humilhação na vida doméstica e até mesmo discussões com seu marido. Sem dúvida, Sara tinha uma beleza, tinha um brilho e uma criatividade, mas a qualidade que a fixou em nossa memória e a tornou tão especial e evidente foi a sua devoção única e evidente ao seu marido Abraão. Ela não apenas dividiu com ele os seus desafios e sofrimentos, mas também dividiu com eles os seus sonhos e bênçãos. Sara não vacilou, permaneceu ao lado dele nas boas escolhas e também nas decisões erradas, na adversidade e na bênção, na juventude e na velhice. Ela é um bom exemplo de mulher que amou o seu marido incondicionalmente e com intensidade. No relato bíblico da história desse lindo casal, que se inicia no livro de Gênesis, capítulo 12, onde o Senhor diz a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você serão benditos todas as famílias da terra. Isso está relatado em Gênesis 2, do capítulo 1 ao 3. Abraão obedece ao mandato do Senhor e sai da terra, levando consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Observe que Abraão não sabia para onde iria. Ele tão somente seguiu o que Deus, o Deus invisível, lhe dizia. A rota da viagem estava inteira na dependência de Deus. Ele confiou inteiramente no Senhor. Ele não sabia para onde ele iria. A Bíblia não menciona nenhuma oposição de Sarai. Imagina a situação de Sarai. Sair da sua terra, da sua parentela, numa terra que ela não conhecia. Que maluquice! Mas ela foi submissa. Ela abraçou esse desafio e confiou que Deus iria dirigir os passos do seu marido. Abraão e a sua comitiva partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessaram a terra até o carvalho de Moré, em Siquém, onde o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, e lhe deu uma promessa: a sua descendência darei esta terra. Gênesis 12, 7. E neste lugar, Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, continuando sua viagem até ao Neguebe, quando uma violenta fome atingiu a terra. Isso mesmo, nessa estadia deles em Neguebe, a fome atingiu a terra e antes de entrar, para escapar dessa situação, Abraão precisou ir para o Egito. E antes de entrar no Egito, com medo da reação dos egípcios diante da beleza de Sara, ele combinou com Sara, que chamava Sarai naquela época, que dissesse que ela era sua irmã e não sua esposa, porque também eles eram meio aparentados, meio irmãos, E assim aconteceu. Ao saber Faraó da beleza da suposta irmã de Abraão, levou-a para o palácio a fim de tomá-la como esposa. Olha que risco! Faraó foi punido por Deus, juntamente com sua corte, com graves doenças por causa de Sarai. Foi quando descobriu que Abraão lhe havia enganado, pois na realidade Sarai era sua esposa, apesar de também ser sua meia-irmã. Faraó devolveu Sarai
para Abraão e ele foi obrigado a deixar o Egito, seguindo, né, para o Neguebe, viajando até o Neguebe, até Betel, onde ele constrói ali um altar. E ali naquele local também ele se separa do seu sobrinho Ló. Percebemos nessa situação um deslize tanto de Abraão como de Sarai, que ele a induziu numa mentira, né? E ela concordou em mentir, porque apesar dela ser meio aparentada de Abraão, ela era esposa de Abraão. Olha o risco, né? O risco e as consequências que poderiam acontecer se Deus não houvesse intervido. Uma mentirinha curta pode levar a um desastre muito grande. Como diz, né? Como minha mãe sempre diz, mentira tem perna curta. E foi o que aconteceu. Faraó descobriu esta mentira. E para a sorte de Sarai, ela não chegou a ser tomada como esposa de Faraó. Imagine o desastre, né? Que isso ia acontecer, ela iria ser separada do seu grande amor, a Abraão, para o restante de sua vida. Cuidado, mulher. Ser submissa não significa concordar com os erros do marido. Então, nós podemos aí dialogar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, precisamos, com submissão, com respeito, conversar e propor outras estratégias e nunca a mentira, né? É o que Sarai deveria ter feito. Falar a verdade é o melhor caminho. Enfim, Abraão se estabelece em Canaã, colocando seu acampamento em Manre, construindo ali um outro altar a Deus. E neste momento da vida de Abraão, ele recebe a promessa, né? Tornarei da sua descendência tão numerosa como o pó da terra, Gênesis 13, verso 16. E posteriormente Abraão reclama a Deus pelo fato que ele ainda não tinha filhos, né? E Deus o instruiu a fazer um sacrifício, onde fez ali um pacto com Abraão e que o seu herdeiro seria gerado, é um filho gerado pelo casal. E Deus novamente faz a menção de que a descendência de Abraão seria numerosa. Sarai não teve paciência de esperar o tempo. Ela estava preocupada com a sua idade avançada, né? E o risco de uma gravidez, e ela vacilou novamente. Ela teve uma iniciativa, ela propôs para Abraão, queria ajeitar as coisas e providenciar um filho, e ela ofereceu ali Agar, a sua serva, que Abraão poderia ter um filho através de Agar. E foi dessa forma que Ismael veio, que Ismael nasceu, mas Ismael não era o filho da promessa que Deus tinha prometido para Abraão. E quando Agar ficou grávida, ficou orgulhosa e começou a desprezar a Sara, e isso se tornou uma afronta para Sara, e Sara começou a maltratar Agar. Houve ali uma discórdia dentro da casa, e nós sabemos que teve um momento que Agar precisou sair de casa para aliviar o clima ali. Precisamos, como mulheres, aprender a esperar. Atenção, mulher, mais uma situação que Sara se envolve, e nós podemos aprender com os erros de Sara. A pressa é inimiga da perfeição. Precisamos, né, estar atentos. E essa pressa, essa precipitação de Sarai gerou uma grande instabilidade no seu casamento e no convívio familiar. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu mais uma vez e fez, né, com ele novamente um pacto a respeito da terra de Canaã, e dizendo que ele haveria de ser pai de muitas nações. E por isso seu nome foi mudado para Abraão, e que significa pai de multidão. E assim estabeleceu a circuncisão como um sinal dessa aliança. E Deus então disse a Abraão que o nome da sua esposa também deveria ser alterado. De Sarai, ela passou a se chamar Sara. E também Deus prometeu a Abraão que ela daria um filho e seria a mãe de nações, e seus descendentes seriam reis de povos.
Ao ouvir isso, Abraão prostou-se com o rosto em terra, rindo de pensar que um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos trariam um filho ao mundo. Mas Deus repetiu que Sara lhe daria um filho no ano seguinte e que ele chamaria Isaque. Isso está relatado em Gênesis 17, verso 21. Mais tarde, Deus apareceu novamente a Abraão e lhe disse que retornaria na primavera, quando Sara daria à luz um filho. E Sara, que estava escutando na entrada da tenda esta conversa, riu consigo mesma, pois fazia muito tempo que passara da menopausa. Ela já estava idosa, já tinha menopausado, e ela deu risada desse absurdo da possibilidade dela engravidar com aquela idade. Deus a ouviu e perguntou a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente ter um filho sendo já idosa? Será que há alguma coisa que o Senhor não possa fazer? Por estar com medo, Sara negou ter rido. Mas Deus a contradisse, dizendo: sim, tu riste. Isso está relatado em Gênesis 18, do verso 6 ao 15. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão desloca o seu acampamento para Gerar. E uma situação semelhante à do que aconteceu no Egito, ela se repete mais uma vez. Abraão tem medo de apresentar Sara como sua esposa e combinam novamente de mentir. Olha, a primeira lição não serviu. Então, Sara, ela concorda de novo com essa mentira, né? E a beleza dela chamou a atenção dos homens daquele lugar. Abimeleque, rei daquela terra, quis tomá-la como esposa, mas, mais uma vez, Deus livrou Sara. O Senhor interviu e avisou os homens daquele lugar, né, que Sara não era a irmã de Abraão, mas sim esposa. E Abimeleque devolveu e repreende Abraão de ter feito aquilo e que poderia ali causar uma grande maldição naquela terra. Mais uma vez, Sara concordou com essa atitude errada. E mais uma vez, ela se coloca em grande risco de perder o seu marido, se tornar esposa de um homem que ela não amava. Não, mas pela misericórdia de Deus, Deus a livrou e livrou o rei Abimeleque de cometer este pecado. Enfim, a misericórdia e a fidelidade de Deus não falham. A promessa de Deus se cumpre e Sara fica grávida e nasce seu Isaque, isso mesmo, o seu filho, aos 90 anos. Isso mesmo, aos 90 anos, Sara, ela tem o seu filho Isaque. E Isaque, ele vai crescendo, né? Ali quando ele era pequenininho mesmo, Ismael, seu irmão, o provocava. Isso gerou outra discórdia dentro do seu lar. E Sara pede para Abraão mandar embora Agar e seu filho. E isso acontece, porque ela previa que no futuro haveriam muito mais contendas. E Abraão obedece, manda embora o seu filho Ismael com Agar. E nós vemos que até hoje há consequência desse erro. Os ismaelitas são os árabes, né? E até hoje há conflito entre o povo de Israel e os ismaelitas. Uma outra situação também que Abraão passa é que Deus o coloca numa prova final e de sacrificar o seu filho Isaque, o filho da promessa, no Monte Moriá. E Abraão obedece. Eu acredito que ele nem comentou com Sara o que iria acontecer. E ele levou o seu filho e ali no Monte Moriá, quando ele estava prestes a sacrificá-lo, o anjo de Deus o interviu e disse: basta, eu sei que você obedeceu. E Deus providenciou ali um cordeiro que já prefigurava o sacrifício de Jesus ali no Monte Calvário para ser sacrificado pelos nossos pecados. Então Deus aceitou a obediência de Abraão e livrou Abraão de estar matando o seu filho, o seu único filho. Apesar de Sara ser considerada uma mulher submissa, onde aceita sair de sua terra natal para uma terra
que nem mesmo Abraão sabia, ela teve alguns deslizes, como já nós comentamos. Ela se omitiu quando concordou por 2 vezes em mentir junto com o marido, com relação ao medo, por conta do medo. Ela não deveria ter concordado, ela deveria ter conversado, apesar de ser submissa. Ela deveria, com respeito, conversar e mostrar para Abraão que a mentira não é o melhor caminho e que a mentira tem consequências. E ela já tinha tido uma experiência, ela errou 2 vezes. Então, nós vemos aí um ponto negativo na vida de Sara, que poderia, se não fosse a intervenção de Deus, ter acontecido uma grande tragédia na sua vida familiar e uma interrupção do seu casamento. Ela também foi precipitada ao oferecer a sua serva para ter filhos. Ela não aquietou e esperou a promessa de Deus. Mulher, nossa ansiedade nos leva a pecar. Aguarde, espere a promessa de Deus. Não dê jeitinho, não tente resolver do seu jeito. Deus sabe a melhor maneira, porque o nosso jeito pode trazer tragédia na nossa vida, tragédia na vida da nossa família, tirar a nossa paz. Então, alerta aí, vamos aquietar e vamos esperar o tempo de Deus. Deus não atrasa, Deus não demora, Deus age na hora certa. O que acontece é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós, mulheres, vamos concordar, nós somos muito ansiosas, a gente quer acontecer para ontem, a gente quer as coisas imediatas. Aquete-se, espera, vamos aprender com os erros de Sara, né? E nós vemos aí que Deus prometeu. E Deus cumpriu, né? Deus cumpriu, e nós vemos aí quantas coisas que Sara poderia ter evitado na sua vida, apesar de ser uma mulher, né? Submissa, ela aceitou situações, ela concordou em momentos que ela poderia discordar e conversar com seu marido. Então, cuidado. Cuidado, querida, nós precisamos ser prudentes. Seja conselheira do seu marido para a bênção. Não seja apressada, pois os atalhos não são bons. Espere o tempo de Deus. Aquete seu coração. Deus não tarda em suas promessas. Creia inteiramente no Senhor. E uma grande virtude que eu posso ver em Sara, além de sua submissão, é que ela estava aberta para mudanças, quando aceitou a deixar a sua terra e a sua parentela ir para uma terra que ela ainda não conhecia. Mudanças são necessárias. Não podemos ficar apegadas a tradições, a costumes antigos, a bens materiais e a situações diversas. E tudo nos leva ao comodismo. Quantas mulheres com medo de mudanças, do novo, impedem seus maridos de avançarem profissionalmente ou ministerialmente, perdendo oportunidades únicas dadas por Deus pelo fato simplesmente de não concordarem em mudar e separar da sua parentela. Atente para isso, mulher. Nós precisamos estar abertas a mudanças, né? Oportunidades únicas podem aparecer para o nosso marido, para a nossa família. E nós não podemos ficar extremamente apegadas ao local, à parentela e evitar, né? E impedir essa bênção de Deus na nossa vida. Vamos nos desapegar. Precisamos estar o quê? Apegadas à vontade de Deus. Isso sim, buscar qual é a vontade de Deus para nossas vidas, para a vida do nosso esposo, para a vida da nossa família e não estar preso a lugares. O melhor lugar é estarmos no centro exato da vontade de Deus. E para sabermos qual é a vontade de Deus, nós precisamos aquietar as nossas emoções, deixar que Ele dirija os nossos planos, lembrando que os comandos Ele dará. Vamos buscar em oração, vamos estar conversando com o nosso marido e respeitando o nosso marido como sacerdote do lar. A função nossa é de interceder, é de pedir que Deus o dê sabedoria. E precisamos estar abertas ao novo de Deus, submissa aos comandos de Deus e aos comandos do nosso marido. Mas é claro, quando observarmos que o nosso marido está cometendo um erro, com grande respeito, nós vamos estar evitando
né? Livrando ele de cometer erros e de ter consequências danosas. Deus abençoe, minha querida, que neste dia você reflita na vida de Sara. Sara, mulher submissa, mulher companheira, desapegada, mas mulher que concordou também com a mentira e quase teve uma tragédia na sua vida. Então vamos estar colocando na balança e aprendendo com as mulheres da Bíblia. Deus abençoe, vamos orar neste momento. Senhor, eu quero colocar a vida dessa mulher que me ouve, ó Deus, dessas famílias aqui representadas. Deus, que tu possa estar dando sabedoria. Que nós como mulheres possamos sim ocupar o nosso espaço de ser ajudadoras, submissas em amor, mas também estarmos sendo conselheiras sábias dos nossos maridos, para evitarmos errar e que possamos buscar o centro da tua vontade. Não estarmos apegadas a situações, a locais, a parentela, mas sim abertas ao novo que o Senhor tem, as novidades do Senhor, as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a ser melhores mulheres, a ser mulheres valorosas, fiéis ao Senhor, tementes ao Senhor, mulheres sábias, em nome de Jesus. Amém. Beijo, minha querida, Deus abençoe.